Introduzi-lo e conhecer o hepatologista, Dr. Tércio Genzini. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Bem-vindo. Boa tarde. Com você aqui. Que a gente vai falar de hepatite. Pois é. É um assunto até recorrente, a gente já falou algumas vezes, mas sempre desperta muito interesse, porque a cada ano, principalmente nessa época do ano, a gente tem abordado aí algumas doenças, principalmente virais, probleminhas que ocorrem e que a gente sabe que a imunidade está um pouco mais baixa ou também a gente está exposto aí a uma série de outros fatores que com o frio acontecem. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. A gente vai falar de todos os tipos de hepatite. Ok. Tem como classificar ou dizer se as hepatites virais, de fato, nesta época do ano, estão sendo mais agressivas, que a gente tem que estar aí mais atento? Porque tem os cuidados de outras. Mas quando a gente está falando de vírus, doutor? Eu acho importante falar sempre das hepatites virais, como você colocou, porque essas doenças são transmitidas por descuidos. E os descuidos acontecem a qualquer época. E são doenças que, se não diagnosticadas numa fase inicial, se tornam doenças muito graves, levam a condições muito graves. Então, acho que sempre é importante. Em termos de época, épocas de eventos, épocas de grandes aglomerados, carnaval. Agora se falou muito na Cracolândia recentemente e a gente viu lá que grande parte das pessoas que estão lá estão contaminadas por hepatites e outras doenças virais. Puxa vida. Exatamente, pela própria falta de cuidados que nós vamos comentar aqui. Pois é, saneamento básico e cuidados aí de higiene. Vamos então explicar a doença, né? O que é então a hepatite, o que compromete a hepatite? Então, hepatite é um termo genérico que indica qualquer inflamação que acontece no fígado. Tá. E, de acordo com a origem da inflamação, a hepatite recebe um nome. Então, se você, por exemplo, exagera na bebida alcoólica e tem uma inflamação do fígado, chama-se hepatite alcoólica. Tá. Se você toma uma medicação em exagero de dose, uma medicação inadequada, e inflama seu fígado, então é uma hepatite medicamentosa. E no caso dos vírus que causam hepatites, portanto, são hepatites virais. Então, conforme a origem, você designa o tipo de hepatite. Agora, a evolução de todas é a mesma. Tá, que seriam os sintomas para a gente ter um alerta. Exato, os sintomas são muito parecidos em todas as circunstâncias. O que diferencia é a evolução de cada uma. Algumas têm uma fase aguda, por exemplo, você exagerou na bebida alcoólica, você tomou uma medicação num determinado momento e parou de tomar. Então, seu fígado inflama e se recupera. Então, é uma hepatite aguda. No caso do vírus, o vírus continua no seu corpo. Então, ele se torna uma hepatite crônica. Puxa. E ele fica durante anos agredindo seu corpo de uma forma silenciosa, você não percebe. E aí sim, as formas crônicas são as formas mais graves, que podem levar a consequências no futuro. O vírus não morre, então, como outros vírus que têm ali seu período, vai a 72 horas, coisa e tal, quando a gente está falando aí vírus da gripe? Entrando agora no mundo dos vírus da hepatite, existem vários tipos de vírus. Alguns deles são eliminados pelo corpo e fazem praticamente uma fase aguda e não entram na fase crônica. Tá. Por exemplo, hepatite A e hepatite E. Esses vírus não ficam no corpo. Agora, a hepatite B, 95% das vezes o corpo também elimina, mas 5% fica. E na hepatite C é o contrário, 90% das vezes o vírus continua, ele engana nosso sistema imune. Ele se transforma, ele se modifica geneticamente, nosso sistema imune não consegue eliminar e ele continua no corpo, indo para a fase crônica. Então a hepatite C, na verdade, hoje é a mais perigosa. Tá aí, agora, para a gente entender um pouquinho como isso acontece no organismo, tem um vídeo muito legal de ilustração, para a gente visualizar como que o vírus se instala. Olha lá, inclusive mostra o fígado, é bem legal, vamos ver. Aí, se você quiser comentar. Então aqui nós temos o fígado, né, que é o maior órgão do corpo. Ele fica aqui embaixo das costelas do lado direito, pesa cerca de 2% do nosso peso. E aqui a gente está vendo o vírus. O vírus aqui, essa cobrinha aqui verdinha, né, que ele está no interior de uma célula, no interior do invólucro de gordura, na verdade, é um invólucro lipídico.
lipoproteico, na verdade, aí ele entra na circulação. Aqui são os glóbulos vermelhos, né? Isso simboliza o sangue, ele está dentro do sangue e encontrou aqui uma célula do fígado. Ele entra na célula do fígado, libera-se o material genético que se prolifera dentro da célula do fígado e produz novos vírus. Esses novos vírus vão infectar outras células do fígado. E assim ele vai se reproduzindo dentro das células e vai inflamando o fígado de uma forma global. Ele não o faz de uma forma localizada que você pode ali tratar um pedacinho do fígado. Ele inflama o fígado de uma forma global. Aí ele transforma o fígado dessa forma superfície lisa, brilhante, numa forma mais crônica, cicatricial, que a gente vai mostrar numas fotografias que nós trouxemos aí. E nesse momento, nesse estágio ou nesse início aí, a parte que a pessoa já tem a inflamação, quais são os principais sintomas? Como é que ela começa todo o quadro? Então, a fase aguda da hepatite, que acontece mais na hepatite A, ela é uma fase de cansaço, indisposição e, em algumas situações, a parte branca do olho, a esclera, fica amarela e a urina pode ficar escura. E a tonalidade da pele também pode ficar amarela. Nem sempre essa fase acontece. Tá. Essa fase, nós chamamos de fase aguda, clínica, mas ela pode ser subclínica. Ela pode ser assim tão discreta que nós não notamos a olhos nus. Olha. Nós conseguimos notar em exames. Então, o que acontece nesse tipo de hepatite? A pessoa foi numa praia ou foi num ambiente onde tem alimentos mal lavados e ingeriu o vírus. O vírus foi lá no fígado, inflamou, ela sentiu uma indisposição. Se ela ficar amarela, todo mundo vai notar. E as pessoas normalmente falam, olha, ficou amarelo, é com o fígado, né? Fígado, é. Mas ela pode não ter ficado, então, como a hepatite A ela é passageira, normalmente o corpo elimina. Agora, tem vômito, dores na região? Sente muita indisposição aqui na região da chamada boca do estômago, né? A gente, do ponto de vista médico, a gente fala epigástrico. Logo abaixo aqui desse ossinho que a gente tem aqui no meio, sente uma indisposição aqui ou para o lado direito. E sente muito cansaço, falta de apetite. Tudo isso pode acontecer nessa fase aguda. Interessante. É assim, agora a fase aguda não discrimina o tipo de hepatite. Todas as hepatites podem ter essa fase aguda. Ou podem não ter também. Pode ser silencioso. Pode ser silencioso, exatamente. E aí que é perigoso. E aí que é perigoso. Dá febre, não? Não dá febre. Normalmente a hepatite não dá febre. A urina pode ficar escura, as fezes mais claras, mas muitas vezes ela acontece numa forma que nós chamamos de subclínica, que não se percebe. Então o que acontece? Quem se expôs a um risco, principalmente da hepatite B e C, que são relações sexuais com pessoas desconhecidas, sem proteção, ou foi num salão de beleza onde os instrumentos não são bem esterilizados. Aí está o perigo, ó. Exatamente. Ou teve um contato com uma agulha, ou inalou uma droga. Muitas pessoas falam, mas inalando na parte respiratória não transmite. O que acontece é que as pessoas compartilham os objetos de inalação e um aspira o sangue do outro que fica dentro do canudinho, né? Então isso vai transmitindo de um para o outro, sem perceber. Por isso o lance da Cracolândia, inclusive, que a gente vai comentar. Exatamente. Vamos falar do fígado, né? Dar uma detonada que pela imagem a gente já vê de cara, né? Agora, doutor, para chegar nesse ponto, é algo que está ali já há muito tempo, ou mesmo nas crises, nessa hepatite viral no momento agudo, como você comentou, o fígado também já fica meio detonado? Não, então, esse é o fígado normal, primeiro, e ele tem essa superfície lisa, né? Como eu falei, brilhante, e aqui já é um fígado cirrótico. Que é já bem grave. Essa é a última fase, ela demora anos para acontecer. Tá. É assim, nas formas mais agressivas do vírus, demora 5 a 10 anos para trazer o fígado de uma forma normal para essa forma cirrótica. Se puder passar o próximo... Vamos ver a próxima foto. A próxima foto, ela vai mostrar as fases de cada desse processo. E o ideal é que as pessoas, até pelo consumo do álcool ou exagerado, façam exames para estarem mais atentos de como está o fígado, dependendo dessa faixa etária e da vida, assim, no momento da vida? Não, então, cada vez mais se faz exames do fígado, porque um em cada 5 adultos tem alguma alteração no fígado. Tá. A alteração mais frequente hoje, Carol, mais do que as hepatites, é a obesidade no fígado, que é a esteatose,
que leva a um quadro de hepatite também, por ser por gorduras, chamado de esteatohepatite. Tá. E a evolução é a mesma que nas hepatites virais e que em todas as outras hepatites, nas quais a agressão é contínua. Então, se você bebe continuamente, ou se você tem um vírus, ou se você tem uma gordura e não trata, todo o processo contínuo, ou toma um remédio que faz mal e você continua, ele vai levando para essas fases. Então, o fígado sai daquela fase normal para essa fase crônica, ele começa a se tornar irregular, depois ele vai para essa fase de cirrose, e a partir dessa fase de cirrose, é o maior fator de risco para o aparecimento de câncer de fígado. 90% das vezes, o câncer primário do fígado, quer dizer, aquele que se origina no próprio órgão, vem de um quadro de cirrose, atrás do qual está um quadro de hepatite. E para a gente notar aí essa mudança e até esse estágio, existem exames específicos de marcadores no sangue? Sim. No caso do fígado? Existem exames muito simples que são pedidos pelos ginecologistas das mulheres, pelos clínicos gerais, cardiologistas, que são simples exames de sangue que mostram a integridade do fígado. Se esses exames estão alterados, quer dizer que existe uma inflamação em atividade no fígado. E a partir disso, então, o paciente, a pessoa deve procurar um especialista, que é um gastroenterologista ou um hepatologista, para investigar qual a causa dessa inflamação e buscar então o tratamento. Ultrassom, esse tipo de coisa O ultrassom é um bom exame para rastreamento. Tá. Ele consegue olhar se o fígado está normal ou anormal. Muitas vezes ele não consegue diferenciar a fase em que está. Então, o ultrassom ele é utilizado dentro de um contexto, que é histórico do paciente, os fatores de risco que ele tem e os exames de sangue que são pedidos juntos. Perfeito. Vamos colocar a perguntinha do público, então? Daqui a pouquinho a gente volta para nossa mesa. Vamos lá. @VocêBonitaTV, quem escreveu pra gente? Na tela. Um beijo, Luana, obrigada. Carga viral zerada é resultado de cura? A hepatite C pode voltar? Vamos então comentar aí da hepatite C, esse lance que, enfim, não tem cura, coisa e tal. Então, essa é uma boa pergunta, provavelmente alguém que conhece do assunto, porque a carga viral, ela mede a quantidade de vírus na circulação. E quando zera a carga viral, significa que se eliminou o vírus. O critério de cura é a persistência dessa carga viral zerada. Então, uma vez que zerou a carga viral, não se deve abandonar o tratamento, está tudo resolvido. Deve-se continuar acompanhamento e a persistência dessa carga viral zerada, mais a normalização dos outros exames do fígado que atestam a cura. Muitas vezes, Carol, existem associação de problemas. Por exemplo, a pessoa tem hepatite C e ela bebe. Ou ela tem hepatite C e ela é obesa. Ou as três coisas ao mesmo tempo. Então, você trata um problema, mas você tem que tratar os outros também. Senão o fígado continua sendo agredido. Entendi. E isso deve ser feito por um especialista. E no caso que encontrou aí essa resposta no exame de carga viral zerada, um paciente como esse, precisa dosar em períodos mais curtos, várias vezes. Normalmente nós dosamos a cada 6 meses a carga viral. E o primeiro período de 6 meses com ela zerada, nós chamamos de resposta sustentada. Isso é um grande indício que o problema do vírus está resolvido. Isso funciona bem para hepatite C. Já a hepatite B, ela é diferente. Ela necessita de um tratamento contínuo por um tempo maior, mesmo com a carga zerada. Portanto, tem que ser avaliado caso a caso. Vamos para mais uma perguntinha do público, olha lá. Beijo, Fábio, obrigada. A hepatite pode evoluir para uma pancreatite? E aí, quando é que a gente pode, enfim, relacionar as duas coisas? Pancreatite é a inflamação do pâncreas. Sempre que tem o final it, se refere à inflamação. Então, gastrite, inflamação do estômago. Pancreatite, inflamação do pâncreas. São entidades separadas, mas elas podem acontecer como consequência da mesma agressão. Por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo é uma frequente causa de pancreatite. Então, a pessoa que bebe muito, ela pode ter hepatite, pode ter pancreatite, pode ter gastrite, quer dizer, todos os órgãos serem afetados. Agora, a hepatite em si, ela não leva a pancreatite, são entidades separadas. Elas podem ser causadas pelo mesmo agente,
mas não é um que leva ao outro. Agora, doutor, antes até de colocar mais uma pergunta do público, você comentou no início que são cuidados muito básicos, muito fáceis, que podem evitar tudo isso. É verdade. Né? E o que a gente pode fazer? O que é o mais próximo do nosso dia a dia que a gente pode fazer? Enfim, porque quanto menos gente também contaminada, menos vírus teremos circulando, né? Exatamente. Então, o que acontece as pessoas... Existem situações que a pessoa nasce com o vírus por transmissão durante o parto. Isso acontece principalmente na hepatite B, se a mãe desconhecer que é portadora ou se ela conhecer e não tomar os cuidados necessários durante o parto. Tá. Porque se a criança for vacinada e receber um soro durante o parto, ela não transmitirá o vírus. Puxa, que legal. Então é assim, a mãe que sabe tem que tomar esse cuidado. Então normalmente as pessoas nascem sem vírus. E o vírus, ele está presente no ambiente ou presente em outra pessoa. Então devem-se tomar os cuidados com a transmissão. Os cuidados com a transmissão dos vírus da hepatite A e E são os cuidados de alimentos bem lavados. Então, quando você vai num local que o alimento não está bem lavado, você está se expondo ao risco. Mas se em casa você lava principalmente os alimentos crus, você vai evitar esse risco. Tá. Porque a contaminação é fecal-oral, é alimento contaminado por fezes humanas. Então, quer dizer, você lavando bem, você evita. Já a hepatite B, C, delta e G, que são por transmissão sanguínea, quais são os cuidados? Você vai ter uma relação sexual, que você vai ter contaminação por secreção. Você ou conhece bem a pessoa com a qual você vai relacionar e conversa, inclusive, sobre esse assunto, ou você usa uma proteção. Tá. Você vai evitar o contato. Você não deve usar drogas, mas se você vai usar, você usa uma seringa só para você. Tá. Não compartilha com ninguém. E não adianta colocar na fogueira, esquentar, fazer nada disso. Porque a gente tem que diferenciar a desinfecção da esterilização. Tá. Por exemplo, a gente falou aqui de objetos de um salão de beleza. Desinfecção é quando você mata bactérias e fungos. Por exemplo, você esquenta isso, põe isso na água fervendo. Você vai matar bactérias, mas o vírus você não mata. Para matar o vírus, você precisa de esterilização, que é uma autoclave. Fica lá a 200 graus durante 2 horas. Poxa, tá aí a diferença, inclusive, das máquinas, né, no estabelecimento. Então, é assim, você não se expondo a riscos, compartilhar drogas, piercings e tatuagens. Você vai num local que se colocou um piercing ou se fez uma tatuagem em alguém contaminado e vai usar o mesmo material para fazer em você, está se expondo a um risco. Então, a hepatite você evita a sua vida inteira não se expondo aos riscos. Agora, aconteceu de se expor a um risco. Você faz o exame para detectar o mais breve possível e tratar e eliminar o problema. E hoje, como é que a gente encara o tratamento aí? Enfim, falando de todas elas. Então, assim, as hepatites... As outras, você tem que tirar... Toda hepatite você tem que eliminar o fator causador. Então, se a hepatite é por álcool, medicação, obesidade, você trata a causa. Resolve a causa, resolveu a hepatite. Nas hepatites virais, existem medicações. Tanto para hepatite B quanto para hepatite C, medicações que você toma, elimina o vírus e com a eliminação do vírus, elimina o problema. Tá aí. Tem tratamento, isso que importa. Vamos colocar mais perguntinhas. Minha diretora falou que tá bombando, tem um monte de pergunta. Vai dar tempo, meninas, olha lá. Fabi, um beijo, obrigada. A pessoa que já teve hepatite tipo A pode ter sequelas? Interessante a pergunta. E o quanto, aí a gente pode falar até de vacinação, né? O quanto previne e até se a pessoa pode ter de novo, né? Então, a hepatite A, ela é eliminada pelo corpo e não deixa sequelas. Existe uma cura absoluta. E a pessoa fica com anticorpos a vida inteira. Então, isso a gente chama de imunização ativa. Tá. Você tem uma memória imunológica. Se o vírus vier de novo, o seu corpo está ali pronto para produzir anticorpos e eliminar. Quem não teve contato na infância e na adolescência com hepatite A, existe vacina. Tá. Porque hepatite A na fase adulta, normalmente o contato com hepatite A se dá na infância ou na adolescência, quando existe mais exposição a esses alimentos contaminados.
Se passou por essa fase e não teve contato, num exame de sangue vê que não tem anticorpos, existe vacinação para isso. Tem a fase, mais ou menos, que a criança é vacinada? Hoje faz parte do esquema de vacinação da criança, hepatite A e B. Entra no Entra no calendário de vacinação. Os pediatras recomendam, então vacina não vai ter em fase nenhuma. Tá. E aí tem que repetir a vacinação a cada 10 anos, porque existe um tempo de validade dessa imunização chamada imunização passiva, quer dizer, produzida pela vacina. Tá. Então Então, caso a pessoa tenha tido, no caso da A, o corpo dela está preparado para combater. Se ela teve, o corpo eliminou, ela está curada e não vai ter outro problema relacionado. Muito bom. Vamos para a próxima. Dá tempo. Mais uma. Um beijo, Patrícia, obrigada. Quem teve hepatite A pode ser doador aí de órgãos? Que pergunta interessante. Então, a hepatite A, ela não contraindica a doação de órgãos. Ela é uma doença que ela é eliminada, se torna curada. Normalmente, quem vai receber o órgão tem anticorpos contra a hepatite A também e, portanto, não contraindica a doação. Doutor, depois de, descoberto, diagnosticado, tratado, os pacientes têm uma vida normal, qualidade de vida, mesmo que seja hepatite B ou C, com a medicação que você comentou? Então, depende da fase em que a hepatite foi descoberta. Até essa fase de hepatite crônica é um processo completamente reversível. Tá. Você elimina a causa e o fígado volta a ser aquele fígado normal que nós mostramos. Na fase de cirrose, será necessário um acompanhamento a vida inteira. Para quê? Para prevenir essa outra parte que é o aparecimento do câncer. Então, a partir da cirrose, o acompanhamento é semestral a vida inteira. Em termos de qualidade de vida, depende muito da função do fígado. Quando o fígado tem boa função, significa que a pessoa não tem sintomas, ela pode ter sim uma boa qualidade de vida, com orientações. Tá aí, só posso agradecer, né? Super aula, Dr. Tércio Genzini, hepatologista. Tem um telefone aqui para quem tiver dúvidas, 3798-9133. Tem um site, www.hepato.com.br. hepato.com.br, já pode encontrar o doutor. Obrigada. Maravilhoso. Obrigado pelo convite. Muito bom, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.